passar para vocês um pouquinho da nossa lixeira virtual, né? Alguns dados. Antes a gente fazia ela quase que mensalmente, mas a gente viu que faria sentido a gente juntar todos esses dados, condensar eles e mostrar para vocês semestralmente, né? Então estamos aqui para dar o relatório de a partir de janeiro até final de julho, a gente colocou, né? Para ter mais um tempo aí de uso e para instigar o pessoal a usar mais. Temos dados bem legais sobre o nosso impacto. Além disso, a gente quis trazer também uma talk, né, com o Cauê, que é o idealizador da lixeira virtual. Quem é da Salf há mais tempo aqui, né, já viu ele. Antes a gente fazia mais conversas, tomara que comecemos a trazer de novo, né, retomemos isso. Mas o Cauê é o idealizador da lixeira virtual, quando era da Sorti, e ele vai trazer para nós algumas respostas aí, né, sobre o nosso impacto ambiental, né? Claro que não é só pelo que está acontecendo agora, era algo já anunciado, mas que muitas pessoas pareciam que tinham que ver para crer, né? E agora estamos vendo. Então, é interessante a gente poder conversar sobre isso e colocar a responsabilidade individual e coletiva também nessa roda de conversa, né? O que a gente pode fazer para isso? É muito fácil a gente estar sempre culpando, né? Apontando dedos, claro, existem culpados maiores, né? Não dá para a gente também só a nossa parte, mas a gente precisa também fazer a nossa parte e conhecer, né? Quando tu detém o conhecimento, tu sabe o que cobrar, tu sabe o que falar sobre. Então, a ideia é essa, não é ser polêmico nem nada, mas pelo menos para a gente conseguir ter essa ideia, né, do que a gente pode realmente, o que a gente é responsável, quanto indivíduo e quanto coletividade, né? Então, bora lá? A gente vai começar, então, com os dados da lixeira virtual. Daqui a pouco a gente chama de volta, Cauê, até mais. Nossa, não deu nem tempo para ele dar um tchau. Ai. Desculpa, Cauê. Então, mas ele já volta, né? Já volta. Quer começar? Não, vamos lá. É isso, eu já dei essa introdução. Né? Então, aqui, pessoal, para quem está participando, a gente deixou um sorteio rolando lá no XP de um item aí que é bem bacana, né? Que é o kit Casa Conectada, que vocês conseguem acompanhar a utilização ali de energia pelo aplicativo, né? Em tempo real. Então, também vai junto com essa questão de sustentabilidade aí que a gente vem tratando nesse evento. E a gente espera que vocês gostem aí desse kit, participem. E para participar, vocês têm que responder uma perguntinha só, que é quantos anos a Salf já zerou sua pegada de carbono? A dica... Ups, não era para falar dica? Érica falou que não, tá. Que já tem gente acertando, que deve estar fácil demais. Mas pensem que é um relatório. Isso, essa pode ser a dica. Boa. Pode ser, Érica? Tu deixa? Boa, tá. Trabalho. A minha dica era quase entregando, assim, daí não, daí ela não deixou. Mas a gente pensou nesse item, né? Como é que é? Nesse brinde, enfim, essa coisa. Bem por isso, assim, tem que ter um propósito também, né? Eu sei que todo mundo quer Alexa, né? Todo mundo quer voucher, mas, pô, para um consumo consciente, né? Acho que não era... Capitalismo selvagem não era muito bem-vindo, né? Mas, ó, para quem não sabia, que como a gente, né? Isso aí funciona sem Alexa. Tu controla tudo pelo aplicativo, né? Então, tu ter uma casa conectada, só que tu não vai falar com a Alexa, tu vai mexer no celular. Isso. Que é bem legal, né? Queremos. Eu já vou participar aqui. Se eu ganhar, vocês não falem que é marmelada. Não é mesmo. A gente nunca ganha nada. Só voltando um pouquinho, né? Eu sei que eu já na introdução com o Cauê eu já falei um pouquinho ali da nossa lixeira, mas para quem é novo, e a gente sabe, né, que o time da Salf tem muitas pessoas com muitos anos de casa, mas também tem muitos tripulantes novos, né? O que é a nossa lixeira virtual, né? Ela começou lá em 22, quando o Cauê nos trouxe a ideia da Sorti, que é uma lixeira que consistia, né, numa lixeira virtual, onde a cada descarte tu ia ganhando pontos, né? Era gamificação, só que ela era feita dentro de um aplicativo da Sorti. Em 23, a gente internalizou, né, a lixeira virtual dentro da Salf, lá dentro do nosso Salfverso, que é a nossa ferramenta de gamificação. Nessa ferramenta e nesse desafio específico, troca descartes conscientes por pontos. Cada descarte consciente equivale a 25 pontos e tu pode fazer 2 descartes por dia.
Então, e cada descarte não é apenas de um item, tá? Então, vamos dizer assim, tu fez a tua seleção do lixo ali, separou o vidro, separou o papel, separou, tu já coloca ali quais itens que tu separou nessa, né, entregou para coleta seletiva, vamos dizer assim, tu já coloca ele como um descarte, ele vale 25 pontos, mas os itens ali dentro são diversos. A lixeira virtual, que ela está dentro da gamificação, está dentro de todo esse aparato que a gente utiliza para conversar com a nossa tripulação, ela faz parte do braço, vamos dizer assim, do efeito Salf, que é a nossa pegada ESG. Né? Tudo que está dentro, tudo que faz sentido para ESG, a gente usa o efeito Salf como bandeira. Então, a lixeira virtual em destaque, ela está alinhada com 4 ODSs, tá? Então, vocês podem ver melhor sobre as ODSs que estão só no lixeira virtual ou em todas as frentes, né? Todas as ações que a Salf faz no nosso relatório ESG, de acordo com o 21 e 22. A gente está trabalhando já no relatório de 23, mas vocês podem ter uma ideia do, né, que já gerou nossa lixeira virtual até aqui. Então, aqui trazendo então desse relatório que a gente trouxe desse semestre, quantos descartes conscientes a gente fez, tá? Foram 3.178 descartes até então, sendo 922 orgânico, 891 papel, 865 plástico, 267 metal e 233 vidro. Aqui tem, como a Anô comentou, né, mais números em tipos de descarte do que quantidade de descartes, né? É importante uma coisa até aqui, rapidinho, que lá o especial tá tendo baixo, né? Mas assim, quando tu descarta uma pilha corretamente, tu descarta um aparelho celular, algo assim, ele vai dentro do especial. Então, alguém que não... Acredito eu, Cauê, depois tu me corrige na cara dura se eu estiver errado. Mas vai ali dentro do especial. Então, vocês podem colocar ali caso tenham feito algum tipo de descarte desse tipo. Algum tipo de descarte desse tipo. Deu para entender, né? Ok. Então, isso é o que vocês conseguem entender como que a gente faz esse cálculo do impacto ambiental real gerado a partir dos descartes conscientes de vocês. Como a gente faz a petulância do cavalo, né? Cauê nos passou, né? Todo o cálculo que é numa tabelinha perfeita, onde a gente só coloca os números, e é muito legal, assim, e tá bem grande. Não mexer, a gente não naquelas fórmulas. Então, né? Tá. Foi? Agora apareceu? Foi. Pronto. O que isso tem a ver, né? O que esse impacto tem a ver em números poupados, né? Da natureza. Então, aí a gente poupou o consumo de 378,5 litros de petróleo, 2.245 litros de aterro sanitário, 933 quilowatts de energia, 2.361 litros de água foram poupados, e a gente deixou de emitir 41,9, aí, vamos arredondar para quase 42 quilos de CO2 cada vez que tu fez esse descarte, ele foi coletado corretamente, a gente conseguiu poupar na natureza todos esses números, que tem a ver, que quase convertem em 1,5, uma árvore e meia. Árvore. Uma árvore e meia poupada. Então, estamos quase chegando em 2 árvores aí poupadas. É interessante porque ano passado, se a gente não, a gente vai ter certeza, a gente até o final do ano em 2 árvores e meia. Então, a gente está no meio do ano com uma árvore e meia. Quer dizer que se o pessoal, né, eu acho que dá para a gente até deixar um pouquinho rolando, isso. Se o pessoal, quem está participando sempre, né, continuar, fizesse o descarte duplo, né, durante o dia, e agora, né, as pessoas novas pudessem participar, os tripulantes que entraram, a gente sabe que isso é falado no onboard, mas quem não participa, deu para ver agora o impacto que vocês podem gerar com 2 descartes conscientes durante o dia. É isso, é tu ter as lixeiras separadas e tu colocar ali os objetos, como é que é? Detritos? Agora eu não me lembro exatamente a palavra corretinha, mas, enfim, não é pra gente usar lixo, né? Mas os itens referentes àquele descarte, né?
Então, pessoas novas da Salf, tripulantes novos, eu convido, né, o pessoal a entrar lá no Salfverso. A Erika deve estar mandando o link para vocês. Se não tá mandando, tem Salfverso XP, tu só acessa ali com o teu login da Salf mesmo, vai estar em destaque esse desafio. E bem como a Gabi falou, né, imprime esse QR Code aí, cola do lado da lixeira cada vez que for fazer, escaneia com o celular e ganha teus pontos. A gente até tem a arte para imprimir lá na biblioteca. Uhum. Isso, boa, perfeito. Tem para imprimir, tem como tu fixa também na tua tela inicial na tela do celular, para facilitar a utilização, porque a gente sabe que às vezes, vou ter que entrar lá para fazer, mas deixa ali perto do lixo, daí tu escaneia ali, já faz rapidinho, já fica logado. É bem fácil. E também o parabéns, né, para quem está aí participando. Deixem nos comentários se vocês querem ranking para o próximo semestre, né, para ver quem foi a pessoa que mais fez esses descartes conscientes. Nós tínhamos ano passado o Maurício. O Gracioli também o Gracioli fazia bastante. Então, né, deixa aí nos comentários se vocês querem ver o ranking de novo e termos pessoas diferentes aí nesse ranking, né? Parabéns e muito obrigado, pessoal. Agora eu quero convidar o Cauê, né? O Cauê vai responder, como eu falei ali no início, para nós, algumas questões. Oi, de volta. Como é que fala? Gente, tudo bem? Para não falar... Resíduos é a palavra. Resíduos. Que o lixo é a maneira pejorativa de falar de algo que não tenha valor, e o resíduo tem valor, a gente consegue reciclar e transformar ele em outro produto, né? Uhum. Pronto, perfeito. Como a gente viu isso, né? O termo lixo até tomando cuidado para utilizar agora nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Onde a gente teve muitas as vidas das pessoas reduzidas, daí usando o termo pejorativo em lixo, e não são, né? São as memórias, são todas as partes que estavam ali naqueles montes, né? E é bem melhor mesmo a gente não utilizar essa palavra, né? Bem, então eu vou só fazer a introdução, né, do que a gente vai conversar aqui hoje. A ideia é que a gente tenha 5 perguntas que a gente vai passar para o Cauê, que elas influenciem vocês a entender que pequenos hábitos podem sim gerar grandes impactos, né, e é no dia a dia que é feito isso. De novo, como eu falei de início, né, tanto no individual quanto no coletivo. Isso é muito importante. A gente vê o que está acontecendo aí hoje, né, não é novidade para ninguém. E nada melhor do que a gente ter o Cauê aqui para conversar. Cauê, gostaria que tu apresentasse. Eu sei que muitas pessoas aqui na Salf te conhecem, né? Sabem que tu é o idealizador da lixeira virtual. Mas se tu puder dar uma breve apresentação sobre ti de novo, para a gente começar com as perguntas. Claro. Bom, gurias, é um prazer inenarrável estar conversando com vocês de novo e com toda a turma da Salf. É um prazer muito grande saber que a lixeira sobrevive e que o legado segue. Então, estou bem feliz com essa situação de vocês, é muito, muito legal mesmo. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou engenheiro ambiental, né? Meu nome é Cauê Pellegrini, eu sou engenheiro ambiental e doutor em engenharia e tecnologia de materiais aqui pela PUC. Hoje eu estou trabalhando em um laboratório coladinho em vocês, eu estou trabalhando aqui no NanoPUC, aqui no Tecnopuc mesmo, né? Então, estou trabalhando com a parte de impactos ambientais, vamos dizer assim, causado por plásticos. Então, tem tudo a ver com essa proposta dessa conversa também, né? E eu acho que a No colocou muito bem sobre essa questão de existirem as responsabilidades individuais e as responsabilidades coletivas. Eu acho que faz todo sentido, né? Então, acho que vai ser um papo bem gostoso, vai ser perguntas bem interessantes, eu imagino. Então, acho que vai ser super legal estar respondendo. E aproveitando, antes de começar, sobre a questão dos resíduos especiais ali que tu comentou, é isso daí mesmo, pilhas e baterias, e eu incluo, inclusive, fármacos, que são resíduos muito perigosos para o meio ambiente. Então, normalmente, farmácias acabam fazendo essa coleta desses resíduos. Então, eu sugiro vocês, se vocês tiverem medicamentos vencidos ou coisas do tipo, levarem nas farmácias, eles fazem essa coleta e aproveitem para usar a lixeira virtual para isso também. Exato, perfeito. Que bom que eu não errei nessa. E daí acho que fica aí a dica, né? Porque o pessoal não estava colocando
E certamente, pessoal, tem baterias, né? Tem esse tipo de resíduo. Então, vamos começar, né, com as perguntas aqui. A primeira é quase o tema master, né, da nossa conversa, mas é isso. Como nossos hábitos diários impactam diretamente nas mudanças climáticas? Fácil, né? Simples. É super abrangente, eu poderia ficar 2 horas falando sobre isso, né? Mas eu vou tentar ser bem sucinto. Bom, então, mudanças climáticas é algo que, em tese, seria algo natural de se acontecer, né? Acho que é importante comentar, mas em virtude do ser humano fazer algumas bagunças, digamos assim, nós acabamos vendo que essas mudanças climáticas, aquecimento global e afins, ocorrem de maneira muito mais acelerada. Então, sim, o ser humano tem a sua parte de responsabilidade. E quando a gente coloca ser humano, obviamente a gente tem que pontuar que são instituições, que são empresas, que são as pessoas físicas, enfim, todos estamos envolvidos, todos somos moradores dessa casa que chamamos de planeta, né? Então, em relação a essa pergunta, né, quais que são os hábitos diários que nós podemos fazer que impactam nas mudanças climáticas, é importante comentar que a gente tem esse poder, tá? Nós, como pessoas, nós temos poder tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A gente vê os dois lados, né? Do lado ruim, a gente poderia citar a pessoa que não se importa porque ela joga bituca de cigarro no chão, e isso acaba gerando poluição, etc, etc. E aí a gente sempre comenta, mas é só uma bituca, não vai fazer nenhuma diferença. Mas se todo mundo pensar dessa forma, né, o coletivo pelo individual, se todo mundo pensar dessa forma, o mundo estaria tomado de bitucas de cigarro e qualquer outro, enfim, resíduo que a pessoa acabe jogando no chão ou outras ações, né? Então, isso serve para o lado negativo, né, impacta diretamente nas mudanças climáticas no lado negativo, mas também existe o lado positivo. O que nós podemos fazer como pessoas, como cidadãos, que pode amenizar o impacto que a gente causa aqui nesse planeta, né? E aqui a gente pode citar várias, desde as mais clichês, que obviamente eu vou ter que pontuar, porque acho que é importante igual, mas também outras que às vezes a gente que passam desapercebidas e que são tão importantes quanto, se não mais, né? Então, coisas que a gente vê desde tempos de escola, que é, por exemplo, não escovem os dentes com a torneira ligada, fica escorrendo água sem necessidade nenhuma, a gente está pagando em termos de recursos naturais e também recursos financeiros para que essa água seja tratada. Então, eu descartar essa água sem estar utilizando enquanto eu escovo meus dentes não tem sentido nenhum. Então, fechem a torneira, escove os dentes e no momento que for enxagar a boca, daí usa a torneira normal. Banhos, quando possível, tomarem banhos um pouco mais curtos. Eu sei que às vezes não é possível, às vezes a pessoa já toma essa ação, mas é sempre interessante a gente ter essa reflexão. Vou tentar tomar um banho um pouco mais rápido, não tem por que não fazer isso, né? Acho que esses talvez sejam os mais óbvios, que a gente vê desde a escola, mas outras coisas do tipo que é importante a gente sempre ter essa reflexão, que é, por exemplo, será que eu não poderia ir para o meu trabalho a pé? Será que eu não poderia usar um transporte público? Né? Isso porque a gente utilizar o nosso próprio carro, nossa própria locomoção, ela acaba causando a queima do combustível e gerando os gases, né? Então, gás carbônico vai para a atmosfera. E usando o transporte público ou não usando o transporte público, usando as próprias pernas para ir para o trabalho, por exemplo, a gente reduz, né, essa pegada. Então, é uma atitude que, às vezes, para uma pessoa não faria nenhuma diferença pegar o transporte público ou ir a pé, e para o meio ambiente faz toda a diferença. Para quem não sabe, o CO2 e o gás carbônico, junto com o metano, são dois gases que causam o efeito estufa, né? Aumenta o aquecimento global, que, obviamente, acarreta em mudanças climáticas globais, né? Tanto regionais quanto globais. Então, entra a luz do sol, ela entra na atmosfera, ela bate aqui na Terra e ela tende a querer voltar para cima. Quando há muita presença desses gases, gás carbônico, metano, essa volta é impedida, e aí o calor gerado pela radiação do Sol fica todo acumulado. Então, por isso o efeito estufa, né?
que acaba virando uma estufa mesmo, que acaba gerando esse aquecimento global, que tem todos esses impactos globais, impactos ambientais, né? Então, utilizar um transporte um pouco mais adequado é uma saída muito legal. Uma que talvez seja interessante, não sei se vocês sabem, mas é o consumo de carne vermelha, né? Eu reduzi bastante o consumo de carne vermelha, não só pela questão ambiental, mas também pela questão ambiental. Para quem não sabe, a produção de carne bovina é extremamente danosa ao meio ambiente, se utiliza muita água para a produção da carne. Para vocês terem uma ideia, até dei uma olhada antes da reunião aqui, da conversa aqui, só para trazer alguns números, né? Cerca de 15 mil litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne. Então, assim, é absurdo, é muita água. É lógico, não é uma água perdida, mas ela vai para o solo, vai ser evaporada, vai eventualmente para um rio, mas ela vai ter que ser tratada. E a gente gasta energia e recursos naturais para tratar essa água novamente, né? Então, acho que é importante pontuar. Esse também é um impacto, é um hábito diário que a gente pode tomar, que tem um impacto ambiental muito grande. E, enfim, eu poderia citar vários outros, separar muito bem o lixo na sua casa, é algo que dá para a gente fazer, com certeza, vocês estão vendo com a lixeira virtual, e os resultados mostrados aqui pelos relatórios, como tem esse impacto, né? E, enfim, o próprio consumo consciente de produtos que a gente pode consumir, principalmente da indústria da moda, que é um setor muito, muito impactante na parte do meio ambiente. Também por que eu vou comprar 5 camisetas que eu vou usar 2, 3 vezes se eu posso comprar uma e que possa durar muito tempo, né? Então, essas são algumas das várias alternativas que eu poderia ficar por horas falando aqui, mas que a gente pode fazer como pessoas sem depender de entidades ou empresas para fazê-los, né? Esses 2 últimos pontos que tu trouxe são bem impactantes porque eles são apenas a consciência, né? Se tu for pensar, porque assim, a moda circular, né, como hoje em dia tem marcas aí que elas fomentam muito, né? Eu sei que tá até para projeto de lei ou algo assim, que tu tem essa responsabilidade, né? Tu tem que ter a responsabilidade de início, meio e fim do produto, né? Ele faz parte também, porque é muito fácil para uma fábrica após a compra, isso não é mais minha responsabilidade, e acaba gerando absurdos aí, né? E às vezes é isso, compras de itens que já existem, né, em brechós, fazer a recompra ou até um material de melhor qualidade, ou até um material que a própria indústria já tem essa consciência, vamos dizer assim, de fechar o ciclo dele, né? Voltar para a loja, então, retomar. Quanto ao consumo, é algo também consciente. Não, claro que lindo quem consegue ser vegano, quem consegue ser vegetariano, mas quem não consegue, não é tu cortar a carne, cortar o frango, não, mas é diminuir. Às vezes fazer essas trocas, reduzir, exato. Claro, a proteína é importante, mas ela é vista em tantos outros locais, né? Em tantos outros alimentos, que é legal a gente diversificar isso, né? Só que é aquilo, né? A gente tem que sair do lugar comum, né? Do que a gente sempre... Do conforto, exatamente, né? O conforto que está nos levando a isso, né? Então, é um pensamento que ele é muito simples, é só consciência, mas daí que toca, né? Não é uma coisinha que a gente paga só, não é uma coisinha que a gente vai lá e deu. Já fiz minha parte, não dá mesmo. Vamos para a próxima pergunta, então. O que é a Agenda 2030 e como suas metas podem influenciar nossas ações pessoais e coletivas para a sustentabilidade? Não, perfeito. A Agenda 2030, ela está ligada aos objetivos da ODS, né, da Desenvolvimento Sustentável. Ela é um plano de ação global, né, onde envolve vários players, né, no caso, várias entidades que seriam poder público, que envolve empresas, que envolve, obviamente, as pessoas, né. É uma série de ações com objetivos e metas para levar o planeta a ter um desenvolvimento mais justo e sustentável, né. Então, são diversos desses objetivos, eu não sei de cabeça os 17, tá? Mas para listar alguns, erradicação da fome, eu lembro que é um deles, preservação da vida marinha, preservação da vida terrestre, saúde, paz e justiça, eu sei que também é um, enfim, tem vários desses objetivos que faz com que o mundo vá em direção a
a um mundo melhor, né? No caso, que seja sustentável do ponto de vista... E aqui, claro, é sempre importante comentar, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, não é só o olhar ambiental. O olhar ambiental é um dos pés do tripé da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. O ambiental é tão importante quanto o pilar social e tão importante quanto o pilar econômico. Então, não existe desenvolvimento sustentável, não existe os objetivos da ODS, não existe a Agenda 2030, se esses 3 pilares não andarem juntos, né? Então, é meio que como é que eu vou dizer? Uma junção de players, de pessoas, de entidades que fazem um esforço para bater essas metas e cumprir esses objetivos, que são objetivos globais. Então, os países aderem a essa agenda e se comprometem a obter ou a atingir esses objetivos. Então, cabe a nós, pessoas, agirmos, termos os nossos pontos de ação, que é como, por exemplo, até esses que eu comentei na primeira pergunta, mas também cobrar a parte do poder público, cobrar as empresas por produtos, por processos mais sustentáveis. Então, cabe a nós fazer isso tudo acontecer. Claro que todos têm uma parcela de responsabilidade, mas a roda tem que girar e se ela não girar por si só, nós temos que ir cobrando até que isso seja atendido, porque é um comprometimento dos países para levar a um planeta melhor. Perfeito. Opa, aí pronto, aparecemos. Obrigada, Cauê. Isso para a gente aqui é bem importante, assim. Depois vai ter uma pergunta mais específica também sobre entidades, empresas, né? Mas o quanto é importante ter essa conscientização e também a gente cobrar, né? Não é simplesmente ali, claro, eu fazer a minha parte faz sentido, mas também não adianta ir passar leis, passar coisas que vão lá e, sei lá, tudo bem, tu ter, sei lá, tantos hectares de bois ali, ele vai seguir ainda, a gente vai exportar, né? Tá, peraí, eu não posso comer a minha carne lá 7 dias por semana, mas o grande fazendeiro tal pode vender aquilo, comercializar, não. Exatamente. Né? Então tem que ser de todos os lados, né? Claro que a gente está falando aqui, eu falei em agro aqui, mas existem em todos os setores, né? Na TI também é a mesma coisa. Descarte consciente, né? A utilização até... Eu estava vendo esses tempos sobre a IA, né? O quanto esses dados estão utilizando de energia, né? Que era para ser uma coisa melhor, porém a quantidade de energia gasta para gerar essa inteligência artificial está quase que não compensando, assim, né? Claro, exatamente. Não é desligar, né? Não é isso, mas a gente tem que pensar conscientemente. A gente quer essa evolução, mas ela tem que ser sustentável, né? Não só IA, eu até estava lendo sobre a questão de criptomoedas, a geração de criptomoedas gasta muita energia. Então é um processo super impacta muito o meio ambiente. Então, até coisas que a gente acha é só virtual, a gente não vê aquilo acontecendo, né? Mas não, realmente tem bastante. Exato. Vamos para a nossa terceira pergunta, então. A gente quer saber, será que se as mudanças que consideramos sustentáveis realmente geram impacto positivo? Então, assim, aquilo, ter o copinho descartável, não, ter o copinho reutilizável, né? Ter uma garrafa, assim, claro, é massa, adoro as da Salf, adoro. Mas é isso que realmente gera um impacto positivo? Sim, acho que essa é uma excelente pergunta, na verdade. Acho que vai ser super bom poder responder para todo mundo, porque, obviamente, como eu comentei no começo, a gente tem coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente pode consumir, formas de vida que a gente pode levar conosco, que com certeza tem o seu impacto positivo, né, no meio ambiente, mas é sempre importante a gente ter uma reflexão sobre o que faz sentido e o que não faz sentido. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma técnica que se chama análise de ciclo de vida. Ela é uma técnica super completa que avalia desde o nascimento
nascimento da matéria-prima para produzir, desde da extração da matéria-prima até o descarte do tal produto feito por essa matéria-prima, quanto que impacta no ambiente de fato, né? Desde o nascimento do produto até o final do produto. E algumas vezes, coisas que poderiam parecer muito óbvias, elas não são. Por exemplo, essa frase que a No comentou, dos copos plásticos, em vez de usar uma caneca, por exemplo. Porque eu poderia perguntar, o que gera mais impacto ambiental? Eu utilizar uma caneca, a mesma caneca todos os dias, uma caneca de cerâmica, pintadinha, bonitinha, né, que eu tenho aqui no trabalho, por 1 ano, eu utilizar essa caneca ou utilizar copos plásticos descartáveis por 1 ano? O que causa mais impacto ambiental? A resposta talvez mais rápida é os copos plásticos, né? Porque vai ter muito descarte, etc, etc. Mas essa análise de ciclo de vida que eu comentei, acho que é super legal de trazer, ela faz uma interpretação de, peraí, a gente está olhando só para o descarte, mas e o que vem antes? Para produzir uma caneca de cerâmica, tem que extrair argila, né? Às vezes em pontos ambientalmente delicados, né? Que às vezes acontece. A produção da tinta para pintar a caneca, né? Trabalhar com tinta é sempre muito danoso ao meio ambiente. Em compensação, o plástico é a extração do petróleo, uma matéria-prima escassa, mas ainda tem abundância. Então a gente começa a fazer toda a conta do que vale mais a pena. E, às vezes, a resposta que seria mais óbvia, que seria os copos plásticos, é o pior, com certeza é o vilão. Às vezes, a resposta seria, não sei, teria que parar para pensar. Né? Então, muitas empresas acabam utilizando isso como forma de vou vender um produto mais eco, vou vender um produto mais verde, quando, se a gente parar para pensar e avaliar bem certinho o que a empresa está vendendo, na verdade é pior do que o que é o convencional. Um exemplo que eu dou sempre aqui, que é sempre um alerta vermelho, que é, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que estou buscando um impacto mais positivo no meio ambiente. Eu descobri que eu tenho um produto de uma empresa que ele vem numa embalagem biodegradável e o produto também é biodegradável, tem um pró-oxidante, A pessoa muitas vezes acaba optando por isso porque estou tentando manter o meu impacto ambiental mais baixo, então eu vou consumir esse produto ao invés de usar um convencional que eu tinha de um plástico tradicional que tinha. Muitas vezes, desses polímeros biodegradáveis ou plásticos que têm um aditivo X, Y, que degrada mais rápido no meio ambiente, com certeza vocês já ouviram falar desse tipo de coisa, é muito provável que essas embalagens com esse material tenham metais tóxicos, metais pesados, como cobalto, manganês. É super comum isso acontecer, tá? Porque esses metais, estando presentes nessas embalagens, eles aceleram o processo degradativo, sim. Só que no momento que aquilo, se eventualmente parar no ambiente, começar a se degradar, se esfacelar e gerar um monte de pedacinhos no ambiente, vai liberar um monte de metal pesado para o ambiente. Então, no final das contas, é possível que esse seja mais danoso do que o plástico, sabe, tradicional de sacolinha de supermercado, por exemplo. E, às vezes, a pessoa, mesmo com a boa intenção, acaba utilizando um produto que seja pior. E isso não acontece só para as pessoas. Eu já tive casos em que eu trabalhei como um consultor de empresas que gostariam de causar um impacto ambiental mais positivo, que já estava fazendo uso desse tipo de produto porque não sabia, porque achava que era mais ambientalmente correto, e não é. Às vezes, então, a gente tem que dar um passo para trás, avaliar, não, mas peraí, deixa eu ver o que eu estou consumindo aqui, deixa eu ver o que é essa embalagem. Então, é muito fácil acontecer esse tipo de coisa que a gente chama de greenwashing, né? Que é uma mistura de green, de eco, com brainwashing, que é a limpeza cerebral. Então, acontece com pessoas, acontece com empresas, acontece com o poder público, e às vezes a gente só tem que olhar, dar um passinho para trás e reavaliar o que a gente está consumindo
e se de fato é. E aí, claro que a gente tem que trazer, a pessoa tem que estudar, tem que ler um pouquinho sobre o que é aquilo. Enfim, é super importante fazer essa reflexão e esse estudo antes de consumir qualquer coisa achando que vai causar um impacto ambiental mais baixo, né? Eu acho que uma boa analogia, assim, para a gente conseguir entender era, sei lá, a gente, alguns anos atrás, vamos dizer, uns 5, 10 anos atrás, o quanto a gente achava que uma embalagem que tinha todas as características de integral, ou tinha um verdinho, ou tinha uma cor mais marronzinha, a gente pensava, pá, tranquilo, isso aí vai fazer bem para minha saúde. E tu ia olhar atrás, ok, as calorias até tranquilo, tu ia ler aquela lista de ingredientes desse tamanho. E agora, com a conscientização, assim, vamos dizer, por uma busca de uma vida um pouquinho mais saudável, né, vendo isso, e também a disseminação dessa, claro que é complicado, né, a gente sabe que, ao mesmo tempo que muitas vezes alguém vai lá e te mostra uma coisa, tem outros 3 mostrando coisas totalmente que são fakes, né, mas tem que ir atrás, né, tem que ir atrás da informação, tem que pesquisar um pouquinho a mais, mas o quanto agora, pelo menos eu, assim, muitas pessoas não consomem coisas, ou até mudam coisas que antes pareciam erradas, de comer um pãozinho, um cacetinho aqui, né, no Rio Grande do Sul, um pão francês. Antes comia aquele pão integral, que era 12 grãos, que não sei o que. E quando agora tu vai ler o 12 grãos, ele tem uma quantidade de ingredientes ali que fazem muito mal para ti, uma quantidade de açúcar, uma quantidade... Enfim, conservantes, exato. E o pão francês lá, que ele existiu desde sempre, ele segue, né, com sua água, sal e farinha, né? Exatamente, então, perfeita analogia, não. Né, eu acho que a gente consegue daqui a pouco claro, multiplicando conhecimento, a gente consegue também fazer essa mesma coisa. Cara, será que isso, só porque ele tá bonitinho, ou tá num craft, ou tá num... realmente que vai fazer a diferença, né? Sei lá, sacolinha, né? Outro exemplo também disso, né? Quando, sei lá, eu ter várias sacolas eco, ou eu usar a minha sacolinha que eu levo do mercado para colocar o lixo, para reutilizar ela, ressignificar ela, será que não vale mais a pena? Porque às vezes a pessoa tem a sacola eco, daí ela tem a sacolinha do cocô do cachorro, daí ela tem a sacolinha do não sei o que, a sacolinha do... tudo separadinho. O lixinho tem um outro saco, né? Poxa, aquela lá do mercado eu já podia usar para cá, né? Então ela poderia ter o ciclo que tu não depende da indústria para isso, né? Eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha, mas se a alimentação tá indo nesse lado, eu acho que a ecologia também, né? A gente também vai conseguir fazer isso com resíduos e espero, né? É a nossa chance, né? Não tem como dar passo para trás, né? Não estamos perdidos. Cauê, a gente tem mais uma pergunta para te fazer, tá? Aqui. Qual é o impacto real das empresas que aderem ao Pacto Global? Porque é muito fácil agora a gente ver empresas trazendo aí a pauta ESG, né, trazendo sobre até ser signatários do Pacto Global e tal, mas no avanço de uma economia mais sustentável e na proteção dos recursos naturais. A gente falou aqui, a gente quis trazer mais ou menos isso, né, o indivíduo, mas também como as empresas podem ver, e de novo, nessa tríade, né, não só, claro, a lixeira virtual, ela é mais focada no meio ambiente, né? Mas a gente sabe que também nada se sustenta, né? Se tu não tiver uma governança forte, se não tiver um social muito forte, né? Que sendo pela educação igualitária, né? Todo o resto não adianta, né? Tu não vai conseguir chegar a um ponto que isso seja fluido, seja padrão para todos, né? Uhum. Não, perfeito. A pergunta é ótima. Na verdade... tudo isso que a gente tem comentado até agora, a grande maioria, né, é muito sobre a pessoa, sobre o cidadão, o que a gente pode fazer, né, como pessoa para ter uma pegada ambiental mais amena, mas é sempre importante pontuar que as empresas, elas são um player muito importante na questão ambiental, na questão do desenvolvimento sustentável, porque uma pequena alteraçãozinha que é feita ou no produto, ou no processo, enfim, no serviço que a empresa ela realiza, a pequena alteração já é muito superior ao que uma pessoa consegue fazer por termos de proporção, né? Então,
as empresas que acabam aderindo, por exemplo, a ODS, né, que se compromete a ter um desenvolvimento mais sustentável e tal, ela não só se beneficia não só beneficia o meio ambiente por estar trazendo essas práticas mais sustentáveis, mas as próprias pessoas que hoje, 2024, né, as pessoas elas estão muito mais críticas sobre processos que são utilizados pelas empresas, processos internos utilizados pelas empresas. As pessoas elas têm cobrado para que os produtos que elas consomem sejam mais ambientalmente sustentáveis, que sejam mais eco, que sejam menos danosos ao meio ambiente, que as práticas de pessoas sejam mais igualitárias dentro de um papel de dentro da empresa. Então, as pessoas têm cobrado isso. E quando elas cobram isso, elas começam, não, eu vou consumir dessa empresa X, porque eu sei que essa empresa tem uma política igualitária muito boa interna, etc, etc. Tem um plano de desenvolvimento sustentável, eles utilizam somente energia solar e etc, energias mais limpas. Então, as pessoas têm cobrado isso. Para a empresa, é muito interessante, até pela questão ESG, obviamente, é muito interessante que elas sejam aderentes a esse tipo de plano, porque elas não só vão impactar o ambiente, elas vão vender mais o seu produto e, obviamente, passarão uma imagem muito melhor. Então, é muito recompensador, de todas as formas possíveis, que as empresas façam isso. Até porque, quando uma faz, as outras veem que a outra estava fazendo e também começa a copiar. Então, por essa competitividade saudável, várias empresas começam a buscar, não, mas eu quero ser mais sustentável que aquela. E aí começa um efeito multiplicador e acaba que todo mundo sai ganhando dessa, né? Então, é super importante que as empresas compartilhem essas práticas e que, no final das contas, o consumidor sai ganhando, a empresa sai ganhando, o meio ambiente sai ganhando, e acho que esse é o papel dos objetivos da Agenda 2030, né? Então, todo mundo sai ganhando. Exatamente, sabe? Aqui na Salf a gente tem isso, né? Desde antes disso de ser, vamos dizer, moda, sei lá, né? Antes da gente ver tantas empresas correndo atrás, assim, para ver quais ODSs são aderentes, né, e tal. Mas é legal também ver que nessa pegada nós já temos fornecedores que exigem isso, né? Então, para tu renovar um contrato, para tu estar dentro de certas empresas, de certos fornecedores ou até clientes, né? Para tu estar renovando um contrato com um cliente, tu tem que ter pelo menos o teu relatório ESG. Alguns já estão exigindo o relatório GRI, que é o que a gente está desenvolvendo. Então, essa responsabilidade B2B, vamos dizer assim, né? Ela também, às vezes, é triste falar isso, mas quando tu toca no bolso, eu não vou fechar um contrato contigo se tu não aderir pelo menos a esses pontos, se não tiver uma responsabilidade ambiental, social e de governança, pelo menos, né, no que, sei lá, no mínimo aí aceitável. E com essa pegada aí, eu quero dividir com vocês, né? O Cauê também faz parte disso, né? Porque ele nos assessorou por tanto tempo e ainda assessora, né, Cauê, muito. Que nós aqui, isso, nós renovamos, né, o nosso selo Carbono Neutro. A gente já tem aí 9 anos, que é a resposta lá da pergunta do sorteio, né? A gente já tem aí 9 anos de pegada de carbono compensada, né? Por que 9 anos? A Salf tem 10, né? Mas a gente só consegue fazer do ano que já passou, né? Então a gente compensou a de 23, certamente, né? Lá em 25 a gente compensa de 24. Mas para vocês terem uma ideia da responsabilidade de empresas, do quanto a gente tem que cobrar, né? O quanto tem que sim uma empresa ter essa responsabilidade ambiental. Vocês viram lá, né? Em 7 meses, onde mais de 3.200 descartes foram feitos corretamente pela nossa equipe, pelo nosso time lá jogados na lixeira virtual, nós tivemos 42 quilos de gás, né, de gás carbono deixando de ser emitido, né? Aqui,
em um ano, claro, né, a pegada da empresa é 93,6 toneladas. Né? Então, olha a diferença, né? Por mais que nós tenhamos ali mais de 3 mil descartes, as pessoas fizeram corretamente os seus descartes 3 mil vezes, né? A gente economizou 42 quilos. É importante? É, claro que é. Mas uma empresa do tamanho da Salf, que nem é tão grande assim, né? A gente está falando aí em 300 e poucos colaboradores. Em um ano, sendo home office, gente, isso conta quando a gente faz a calculadora, tá? Se a gente tivesse 300 colaboradores trabalhando juntos, isso conta na calculadora. A gente compensou 93 toneladas. Então, é isso, né? Eu tenho orgulho de fazer parte de uma empresa que tem essa consciência, né? Espero que vocês que estejam assistindo também, mas principalmente que vocês também cobrem, né? Cobrem de outras empresas e façam também o seu dia a dia, né? É uma mudança de hábito, às vezes, que ela parece pequena, a gente não espera que todos façam do nada, né? A gente começa a mudar, eu virei vegetariano, não é isso, porque tem que ser consciente ainda, né? Às vezes tu tem que saber também, né, o que faz, mas tudo tá no equilíbrio, né? Tudo tá na base de tu conseguir fazer isso conscientemente. Isso é isso. Não! Temos o sorteio. Temos sorteio. Enquanto a Erika vai organizando ali, Cauê, quer dar tuas falas finais? Não, eu acho que eu gostei muito dessa temática de vocês. Eu queria só agradecer o convite. Sempre que tiver esse tipo de demanda e eu tiver disponibilidade, eu estou sempre muito feliz em poder conversar com vocês. E é isso aí, fico muito feliz que a lixeira virtual tenha sobrevivido, um legadinho que tem ficado aí, muito massa. Então, só tenho a agradecer a vocês. Eu te parabenizo, né, em nome da Salf, porque, assim, isso de tu deixar a didática mais leve, né, eu vejo que essa comparação de o que isso representa, qual o impacto real, é o que faz as pessoas se impulsionarem para seguirem usando a ferramenta, sabe? Tu saber o que está retornando direto. Claro que a gente sabe que não é diretamente, né? Tem todo um processo ali, tem algumas coisas, mas isso fica um pouco mais lúdico e nos ajuda também a seguir nesse caminho, né? Pode deixar.